Uma família de bem e uma vizinha doente começam uma relação de confiança envolvendo suas filhas, mas essa história baseada em fatos reais tem um final surpreendente que você vai entender agora no resumo desse filme chamado Um Crime Americano, que iremos ver agora. E aí, tudo bem? Você está no canal Abreviando Filmes, com alerta de spoiler a seguir. O filme começa nos dizendo que é uma história real, baseado nos fatos do caso Banichevsky contra o estado de Indiana em 1966, e que todos os depoimentos foram tirados dos autos do processo, mostrando assim a sua legitimidade. Na primeira cena, temos a narração feita por uma voz de menina, uma criança, contando que adorava o parque de diversões e que essa era a sua aventura familiar toda sexta-feira à noite, já que seu pai trabalhava com uma barraca vendendo biscoitos doces no parque, a fim de sempre buscar uma vida melhor para eles. Ela achava que ela e sua irmã Jenny eram as meninas mais sortudas por terem aquela vida alegre e divertida, aparentemente sem nenhuma maldade à sua volta. Ela nos conta que seu brinquedo preferido era o carrossel, apesar de se achar grande para brincar nele. A cena muda e estamos agora em abril de 1966, mais precisamente na cidade de Indianápolis, no estado de Indiana, Estados Unidos, dentro de um tribunal. Ela nos apresenta a menina à esquerda da foto, dizendo que é Sylvia, ela mesma, e logo em seguida complementa dizendo: "E esta é a minha história." As pessoas entram e se acomodam, e o primeiro a se apresentar e a ser interrogado é Lester Likens. Ele responde a primeira pergunta afirmando que é casado com Betty Likens, e na sequência responde que também é separado. "Há quanto tempo isso aconteceu?" pergunta o interrogador para Lester. Lester, respondendo sem nenhuma dúvida, diz: "Na última semana de junho de 1965. Ela ficou na rua Euclide e eu estava na rua Lebanon, Indiana." Ele complementa ainda dizendo que Jane Fay e Sylvia Mary ficaram com ela. O filme volta para julho de 1965. Sylvia e sua amiga Shirley estão indo à igreja com a mãe de Sylvia, quando encontram seu pai Lester, que as cumprimenta com um sorriso no rosto e pergunta a Betty se pode falar com ela um minuto. Lester fala para Betty que conversou com o host, e ele lhe disse que eles podem ter a barraca este ano na feira estadual, alegando que eles podem juntar um dinheiro para viajarem juntos. "Eu lhe disse, Lester, para mim não dá mais, não com as meninas", responde Betty para Lester, afirmando que ela não pode levá-las para a mãe de Lester cuidar, pois elas ainda nem conheceram alguém ali, se referindo à igreja. Lester diz a ela que talvez eles não brigassem tanto sem as meninas por perto. Durante o culto na igreja, as crianças fazem barulho e Sylvia e sua amiga sorriem, achando engraçado. O culto acaba e no ônibus da igreja está sentada Gertrude Banichevsky, com um bebê no colo, quando entra no ônibus uma senhora e ela a elogia. "Que vestido lindo, Hope." "Ah, obrigada, Gertrude", responde Hope. "Eu estou me sentindo muito melhor com o novo medicamento", diz Gertrude, e continua dizendo que se ela souber de alguém que esteja precisando de passadeira, que por favor a avise. O ônibus para na casa de Gertrude, para deixá-la juntamente com as suas duas filhas. Porém, ao olhar para as meninas, Gertrude questiona o que seria isso, observando que estão agora em 4 meninas ali. "Convidamos elas para brincar sem bagunça", respondem as filhas de Gertrude com receio da mãe. "Está bem, eu acho bom mesmo", responde Gertrude, sem dar muita atenção para as convidadas. No quarto, as meninas conversam e Sylvia pergunta a elas o que seu pai faz. Elas respondem que ele atira, mas que se divorciou. Sylvia ainda questiona a elas se não sentem falta dele. "Não, só do dinheiro dele", responde Paula Banichevsky, que é a irmã mais velha, e ainda complementa dizendo que é verdade, pois se seu pai pagasse a pensão direito, sua mãe não estaria doente tendo de trabalhar tanto. As meninas conversam e penteiam o cabelo uma das outras, enquanto Paula comenta com Sylvia que elas vão tomar um refrigerante, pois seu namorado trabalha em um depósito de bebidas e consegue furtar para elas. Quando estão saindo, Paula diz a sua mãe que elas vão ao mercadinho. Gertrude fala que está bem e que é para ela parar de perder tempo com aquele empacotador. Paula responde que ele não é empacotador e Gertrude murmura alto dizendo: "É um lixo inútil." Ao saírem, está passando na sua rua a outra irmã de Paula com o namorado em uma caminhonete e Paula diz: "Não foi à igreja hoje." E ela responde: "Nós vamos para lá agora." Paula grita que é bom mesmo e sua irmã cochicha para o namorado dizendo para caírem fora. Se você gosta dos nossos resumos de filme, já se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. E vamos continuar. Minha irmã Stephanie ajuda muito aqui em casa quando não está perdendo tempo com esse tal Coy, explica Paula para Sylvia. A caminho do mercadinho, Paula ouve seu nome e ela responde dizendo que sua mãe mandou ela cobrar ele. O rapaz pergunta sendo direto: "Quem é sua amiga?" Paula responde que é a Sylvia, mas que ela não fala com lixo. "É o ex-namorado da mamãe. Ele é só 6 anos mais velho que eu", fala para Sylvia. Ao chegarem no mercado, Paula mostra o Bradley para Sylvia e fala com um sorriso no rosto: "É ele, é o meu Bradley." Sylvia
comenta que ele é uma graça. Paula fala para Silvia que tem de tomar cuidado, pois ele é casado e que não é brincadeira. Ela pergunta para Silvia se ela nunca namorou, e Silvia, meia sem graça, responde que até tinha um cara na Califórnia, mas que acha que não deu em nada. Paula, sem acreditar, pergunta: bom, pelo menos você não só beijou, né? Silvia, sem esboçar muita reação, faz com que Paula entenda a mensagem e complementa dizendo: ai, caramba, você é tão inocente. Silvia, sem graça, sorri e só pede para ela parar. Na casa de Gertrude, ela está trabalhando, passando roupa e bebendo um remédio direto no frasco, quando o bebê começa a chorar e ela pede ajuda para a filha, falando para a filha que a ajude dando comida para o Kenny, pois se ela não deixar tudo pronto para a senhora Duke até as 4, ela não ganha gorjeta. A filha comenta que o leite acabou e sua mãe responde: então vá comprar. A filha comenta que eles não vendem mais fiado para sua família, então sua mãe fala para ela levar o bebê, pois assim eles vendem. Neste momento, Lester chega pedindo desculpas e dizendo que soube que as filhas dele estão na casa dela. Ambos sentam no sofá e começam a conversar. Então, você não tem parentes aqui em Indianápolis? Pergunta Gertrude a Lester. Não, ninguém que tome conta delas, responde Lester sorrindo. Gertrude brinca com ele perguntando se ninguém toma conta das filhas por causa delas ou dele, e ele, bem humorado e simpático, brinca dizendo que pelos dois. Uma menina chega entrando perguntando se as filhas de Gertrude estão, e ela responde que sim, que estão lá em cima. Observando a cena, Lester comenta com Gertrude: parece que tem crianças entrando e saindo o dia todo da sua casa. Gertrude olha para ele e pergunta: por que não deixa a Sylvia e a Jane aqui comigo? Ele responde que não pode fazer isso, e ela contorna dizendo que tem 6 filhos e que 2 a mais não iriam fazer diferença. $20 por semana e não precisa mais se preocupar, diz Gertrude para Lester, o tocando em sua perna, e complementa ainda dizendo que ele estaria a ajudando também. E Lester, pensativo, responde que vai conversar com sua esposa a respeito. A cena muda novamente para o tribunal, onde Lester é questionado se não conhecia Gertrude Baniszewski até aquele momento. E Lester responde o que já imaginamos, que não a conhecia até aquele momento. Lester fecha o combinado com Gertrude e lhe entrega $20, afirmando que é o pagamento de hoje e que o próximo pagamento será na semana que vem, na quinta-feira. Gertrude agradece dizendo que precisa desse dinheiro e Lester a acalma dizendo: você vai ter. As crianças sobem e começam a brincar felizes com as filhas de Gertrude. Estamos agora em agosto de 1965. Paula aparece em cena explicando para Sylvia que ela vai gostar muito do colégio e explica para ela não se chatear com os babacas que sempre mexem com as garotas. Um garoto se aproxima de Sylvia para puxar assunto, perguntando se ela está morando com a Paula e as outras, e Sylvia responde afirmando que sim, que apenas por um tempo. Ah, que legal, eu vi vocês esses dias, eu moro na sua esquina, me chamo Rick Hobbs, fala o garoto se apresentando para Sylvia quando alguém a chama e ela o deixa. Enquanto Gertrude trabalha, chega em sua casa seu ex-namorado pedindo para ver o bebê. Gertrude pede para ele soltar o bebê e ele alega que chegou a sua convocação, que logo estará indo para o quartel servir. Gertrude pega o bebê dos braços do ex e coloca de volta no berço. Nisso, seu ex lhe justifica que irá receber um aumento e que irá pagar a pensão em dia e pede a Gertrude uns trocados para ver o irmão em outra cidade antes de se apresentar no quartel. Se eu tivesse dinheiro, eu lhe daria, responde Gertrude para o ex. Eu vi os seus novos hóspedes, ele diz, querendo se referir às filhas de Lester. E ainda fala para ela que sabe que ela não está fazendo isso por caridade, querendo alegar que ela tem dinheiro para o emprestar. Eu tive que hospedar eles por você, grita Gertrude com o ex, que nesse momento lhe vira um tabefe no rosto, mas em seguida lhe pede desculpas, lhe acariciando. A cena muda para a escola, onde Sylvia e Paula conversam sobre o primeiro dia de aula e Paula pergunta se a Sylvia pode pegar as meninas e levar para casa, pois ela irá fazer hora extra hoje. Sylvia, sem ver problemas, responde que tudo bem. O ex de Gertrude comenta com ela que a Paula está cada dia mais parecida com ela, mas que ela tem de orientar a filha, pois novamente ela saiu com aquele Bradley. Vai me arrumar a grana? Pergunta ele. Gertrude, pensativa, responde que tem uma nota de $20 ali na gaveta que ele pode pegar. Onde a senhora mora, senhora Doyle? Pergunta o interrogador no tribunal. Ela responde seu endereço e durante o interrogatório feito, diz que não pode julgar a senhora Baniszewski e que na verdade tem dó dela. Paula chega em casa e sua mãe pergunta onde ela estava e grita com ela dizendo que não quer que ela veja mais aquele rapaz, se referindo ao Bradley. Ela nega que estava com ele, mas ao subir para o quarto, conta chorando e assustada para Sylvia que fez um teste e está grávida, mas agora não sabe o que fazer, pois o Bradley é casado e não vai querer esse filho. No outro dia, quando as meninas chegam do colégio, Gertrude pede para todas subirem ao quarto, menos Sylvia Mary Lakens e sua irmã Jane. Gertrude pede para elas descerem ao porão e fala para elas: o cheque do pai de vocês não chegou hoje. Sylvia responde que só deve ter atrasado
traumatizado, pois sua mãe jamais deixaria o seu pai esquecer. Gertrude, já irredutível com seu pensamento, responde: sabe o que eu acho? Que eu cuidei de vocês por 2 semanas de graça. E continua dizendo: eu acho que o pai e a mãe de vocês largaram vocês aqui. Gertrude pede para as meninas virarem de costas e se abaixarem, e começa a descontar sua irritação causada pela sua vida triste em Jane, usando uma tira de couro. Ao ver Jane cair no chão, implorando para Gertrude parar, chorando, Sylvia fala para Gertrude que faça nela o que Gertrude faria nas duas. Mais tarde, Gertrude, sentada em seu sofá, está abrindo suas correspondências quando observa que chegou o cheque de $20 enviada pelo Sr. Lester Likens a ela e não esboça reação. À noite, as meninas saem para dar uma volta e veem os amigos da Paula e de suas irmãs bebendo e fazendo uso de fumos. Sylvia observa tudo com afeição de surpresa, pois claramente Sylvia e sua irmã não são acostumadas com este mundo e nem com a vida noturna. Paula encontra com Bradley, que passa por ali, e ela começa a conversar com ele, quando ele comenta que acabou tudo entre eles, pois sua esposa voltou de viagem e está em sua casa. Nesse momento, Sylvia, observando a cena, não se contém e tenta ajudar Paula, dizendo para o Bradley que a Paula está grávida, mas Bradley rapidamente responde: não me venha com esse papo, eu sei que é mentira, eu me cuidei. Paula fala para Sylvia que ela irá pagar por isso, pois o combinado era ela não contar para ninguém esse segredo. Nisso, Rick Hobbs se aproxima de Sylvia e pergunta se está tudo bem, mas ela, tentando evitar a todo custo, responde para ele parar de a seguir. Chegando em casa chorando, Paula conta para sua mãe que a Sylvia anda espalhando mentiras sobre ela, que ela fica contando por aí que a Paula é mulher da vida. Gertrude, indignada, pergunta a Paula se ela realmente disse isso, e Paula afirma que sim. Paula ainda complementa dizendo que, na verdade, quem é mulher da vida é a Sylvia, que fica se esfregando com os meninos quando saem. A cena passa e vemos no ônibus da igreja Gertrude chamando sua filha, que está sentada ao lado de Sylvia, para vir sentar-se ao seu lado, deixando Sylvia sozinha. Ao chegarem em casa, Gertrude faz uma reunião de família e fala para Sylvia que ela deve desculpas a Paula por espalhar fofocas dela por aí, mas sem nem ao menos Sylvia poder explicar, é interrompida por Gertrude, que insiste para ela peça desculpas, e assim ela o faz. Paula, você tem o direito de retratação. O que você quer fazer? Pergunta Gertrude, já com malícia para Paula, e Paula responde que deseja que sua mãe a castigue. Nesse momento, Gertrude pede para segurarem os braços de Sylvia e fala para Paula que ela já pode começar. Paula, lhe acertando no rosto, vai para cima de Sylvia e a joga no chão. Eu não sou, fala Paula para Sylvia, como se realmente fosse verdade que Sylvia estivesse espalhando fofocas de Paula. Gertrude interrompe e fala que já está bom, falando para as outras meninas que é isso que se ganha quando se mente. Antes de dormir, vemos Sylvia e sua irmã orando juntas o salmo preferido de sua mãe. A cena muda e estamos agora em setembro de 1965. Aparentemente, o assunto de Paula estar grávida é o mais comentado entre os alunos da escola. Rick Hobbs vai até a casa de Gertrude e, conversando com ela no sofá, ambos estão usando fumo juntos. Ele pergunta sobre a Sylvia e quanto tempo ela irá ficar ali. Está interessado na Sylvia? Pergunta Gertrude, fechando seu semblante, e complementa dizendo: ela é bonitinha. Quando eu estudava, eu também era cobiçada pelos meninos. Eles me seguiam. Sylvia e sua irmã ligam para os seus pais de um telefone público e contam que Gertrude é muito severa, que elas as puniu pois o cheque atrasou. Seu pai, ao fundo, comenta que não atrasou nada, mas elas falam que precisam desligar. Ao chegarem na casa de Gertrude, elas são questionadas por ela para quem estavam ligando, e Sylvia diz que não ligaram para ninguém, mas sua irmã, sem pensar, responde que ligaram para os seus pais. E onde arrumaram dinheiro para fazer interurbano? Pergunta Gertrude, desconfiada. Nesse momento, Gertrude apaga um fumo na mão de Sylvia, que grita: está tudo bem, querida, só colocar gelo agora, fala Gertrude, sem demonstrar nenhuma empatia pela situação. Em um almoço ao ar livre, o ex-namorado de Gertrude comenta com ela que o Bradley com certeza estaria disposto a pagar para que ela tirasse o bebê, pois não poderia ter esse filho. Gertrude comenta que não haverá essa situação, pois a Paula não está grávida, e ainda diz que a Sylvia só lhe arruma problemas desde que chegou na sua casa, achando que a Sylvia está espalhando boatos sobre esse assunto pelo colégio. Sylvia e as outras meninas chegam em casa, e Gertrude diz a Sylvia que achou que ela tivesse aprendido, acusando Sylvia de ainda estar difamando a sua filha Paula. Sylvia, sem entender nada, nega a acusação e se defende, dizendo que nunca falou nada para ninguém. Gertrude afirma que a viu paquerando seu ex-namorado, mas Sylvia, que continua sem entender, nega todas as acusações de Gertrude. Não, Gertrude, ele só veio falar comigo, somente isso, fala Sylvia em tom de choro. E nesse momento, o que a senhora Banichevsky fez? Pergunta no tribunal o interrogador a uma das meninas que testemunhou todo o ato. Deu uma garrafa para ela, falou para ela levantar a saia
saia e depois mandou ela inserir a garrafa, responde a menina com um semblante caído e triste por relembrar a cena e continua após ser questionada pelo interrogador dizendo que Sylvia respondeu que não podia. E a senhora Banichevsky afirmou dizendo: vai, você aguenta mais que isso. E o que a Sylvia fez? Pergunta o interrogador. E a testemunha responde que fez o que a senhora Gertrude mandou ela fazer. Com as crianças todas ali, chocadas com o que vem, inclusive suas filhas, Gertrude pede para que tirem Sylvia dali, mas que não a levem para o quarto de suas filhas, e sim para o porão. Me perdoa! Me perdoa! Grita a inocente Sylvia para Gertrude enquanto ela é levada para o porão. Os vizinhos lá fora ouvem e comentam que é melhor ninguém se meter nisso. Sylvia é jogada no porão e desmaia. Ao acordar, ela percebe que está no porão apenas com uma janela pequena no alto para iluminação, mas percebe que não está sozinha. Sua irmã Jane tenta acalmá-la e diz que irá tentar fazer de tudo o que puder, mas que ela agora teria de subir, pois a Gertrude está a chamando para uma reunião de família. Gertrude comenta com a Jane que seus pais ligaram e disseram que vão trabalhar nas festas do fim de ano e vão deixá-la mais um tempo por ali. Gertrude ainda fala para as crianças que as roupas para ela passar diminuíram muito e que terão que todas trabalharem juntas para ajudar com o dinheiro. E quanto tempo a Sylvia terá de ficar lá no porão? Pergunta Jane bem triste e Gertrude responde que até ela aprender a lição. Paula tenta intervir a favor de Sylvia, mas é cortada pela mãe que diz que ela precisa aprender a lição e Paula concorda. E se alguém perguntar, a Sylvia teve de ir para o reformatório. Você também entendeu, Jane? Fala Gertrude para todas as crianças ali na sala. Paula vai até o porão levar comida e água para Sylvia e a vê jogada no chão chorando. Ela acaricia seu rosto e lhe diz que não será por muito tempo. No outro dia, as crianças levam amigos de sua escola até o porão para mostrarem Sylvia para eles. Eles começam a apagar fumo na pele de Sylvia. Eles gostam do que fazem e começam a frequentar a casa dos Banichevsky para que isso vire rotina. Você foi à casa da senhora Gertrude entre os meses de setembro e outubro? Pergunta o interrogador para um aluno do colégio. Sim, senhor. Nós íamos lá todos os dias depois da aula, confessa ele sem pestanejar. O interrogador ainda questiona se ele via Sylvia Lakins todos os dias no porão, e ao responder que sim, ele pergunta se o aluno fez alguma coisa para ajudá-la. Não, senhor, responde ele. Durante o interrogatório com mais crianças, as filhas de Gertrude assumem que chamavam outras crianças para irem à casa, pois pensavam que assim estariam castigando Sylvia, enquanto o aluno do colégio ficava em frente a Sylvia, lavando o corpo todo dela com a mangueira de um dos alunos que sempre a levava ao porão só para isso. Sally, você viu as outras crianças do bairro machucarem Sylvia? Sim, eu vi, responde a menina, dizendo ainda que não contou a ninguém sobre esses fatos e que por isso ninguém além dos amigos sabia dessa situação até o momento. Shirley, sua mãe esteve presente alguma vez enquanto essas pessoas faziam isso com Sylvia? Pergunta o interrogador a uma das filhas de Gertrude. Sim, esteve sim, quase todas as vezes, responde ela e complementa que a mãe não falava nada. Ted, se ninguém lhe obrigava a fazer as coisas que fazia e nem mesmo a molhá-la, por que você fazia? Eu não sei, senhor, responde Ted já com angústia. Eu não sei, senhor, foi o que também se ouve da boca das meninas que são interrogadas. A cena muda e estamos em outubro de 1965. Gertrude ainda bebe seu remédio no frasco enquanto abre uma correspondência que diz: teste de gravidez, Paula Banichevsky. 3 batidas na porta a interrompem. É Rick Hobbs perguntando se ela tem um fumo. Rick pergunta se ela teve notícias de Sylvia e se Gertrude sabe quando ela irá voltar do reformatório. Gertrude diz que a Sylvia está muito ocupada com outros rapazes e que foi por isso que ela mandou para o reformatório. Nesse momento, Paula chega e Gertrude diz que ela é uma boa filha, mas Paula questiona como irá ficar a situação da Sylvia. Ela ainda complementa dizendo que rezou muito e que acha que já devem parar com tudo isso, pois Paula já a perdoou. Algumas coisas têm que ser feitas a gente querendo ou não, fala Gertrude. Paula diz que não quer mais fazer parte disso e sai da sala deixando Gertrude lá sozinha a chamando. Gertrude no porão diz a Sylvia que não vai machucá-la. Enquanto conversa com Sylvia, ela pega um pano com água e conta que sabe como é estar doente, pois ela também está doente. Ela continua explicando que às vezes castiga os filhos sem nem saber o que está fazendo, por conta dos remédios. Ela ainda fala que após seu esposo ter ido embora, ela ficou ali cuidando de tudo e que só tenta dar uma vida melhor para suas filhas. Por isso, precisa as proteger, pois elas são tudo que ela tem. Sylvia, mesmo sem esboçar reação ou comentar algo, Gertrude agradece a Sylvia por compreendê-la. O reverendo da igreja chega à casa de Gertrude para conversar
conversar com ela e diz que a Paula falou com ele pessoalmente e o contou que está grávida. Nesse momento, Gertrude fica sem entender e fala que Sylvia tem sido uma péssima influência para ela. O reverendo, preocupado com Sylvia, diz que não a vê na igreja há semanas e que por isso também resolveu ir até a casa de Gertrude para conversar com Sylvia. Eu tive que a mandar para o reformatório, pois não conseguia mais lidar com ela. Eu até escrevi para os pais dela e até tentei ligar, mas não obtive resposta. Agora, eu sei o porquê eles a deixaram aqui comigo para eu cuidar dela, fala Gertrude, disfarçando muito bem sua mentira. Eles são interrompidos pelas crianças que chegam na sala e o reverendo comenta com ela que podem terminar essa conversa em outro momento. É 23 de outubro de 1965. Gertrude leva todas as meninas para o porão e em cima de Sylvia começa a perguntar para Sylvia se ela sabe o porquê ela está ali. Enquanto grita com Sylvia, ela começa a escrever na barriga de Sylvia com uma caneta a seguinte frase: "Eu sou mulher da vida e me orgulho disso", e pede para as meninas esquentarem bem um pedacinho de ferro fino. "Você marcou minha filha, agora eu vou marcar você", grita Gertrude com Sylvia. Gertrude não consegue terminar de tatuar Sylvia, pois a cena realmente fica forte e devido às regras do YouTube não podemos mostrar aqui em detalhes. Ela pede para Rick terminar e contra a vontade dele, Rick é obrigado a terminar, enquanto Sylvia grita e chora muito. Durante a noite, Paula está ajudando Sylvia a fugir, com muito cuidado para não acordar ninguém, mas Shirley acorda e chama sua mãe. Gertrude, ao acordar rapidamente, vê a cena e começa a chamar por Paula, perguntando a ela o que ela fez. Com Paula segurando sua mãe, Sylvia corre e cai quando chega Rick para ajudá-la. "Para onde nós vamos?", pergunta Rick, que consegue ligar o carro e ver Gertrude bem ali, em sua frente. Sylvia responde a ele que quer ver sua mãe. Rick sai com o carro apressado e consegue fugir. No dia seguinte, após conseguirem cruzar o estado, eles chegam no parque onde seus pais trabalham. Ela agradece Rick e fala que ele precisa voltar. Sylvia desce do carro e vê seu pai e conta o que aconteceu para seus pais. Sua mãe pede perdão a ela por ter confiado e tê-la deixado na casa dos Banichevsky. Seus pais, sem pensar duas vezes, decidem ir resgatar Jane, que ficou na casa de Gertrude. E ao chegar na casa de Gertrude, seus pais pedem para Sylvia que fique no carro, mas Sylvia diz que precisa fazer isso. Ao entrar na casa, Sylvia fica estarrecida com a cena que vê. Ela se vê ali no chão, sem respirar, e as crianças pedindo à mãe que a socorra. Porém, Gertrude, fria como sempre, responde que ela só está fingindo e continua ali, sentada em seu velho sofá. Ainda no dia 26 de outubro de 1965, Rick tenta ajudar juntamente com as filhas de Gertrude, que chamam por Sylvia, mas sem sucesso nas tentativas. Ele tem a ideia de correrem e chamarem a polícia, que chega e pergunta para Jane, ainda do lado de fora da casa, qual é o problema. "Me tira dessa casa que eu conto tudo", responde Jane, desesperada por ajuda. A cena muda e vemos Jane no tribunal, afirmando em seu depoimento que nunca viu Sylvia fazer mal à senhora Gertrude ou mal a ninguém sequer. Quando questionado por que ela não chamou a polícia durante toda essa situação, ela responde que era ameaçada por Gertrude, que dizia que se ela chamasse a polícia, ela teria o mesmo destino de Sylvia e que por isso tinha medo, mas que se arrepende por não ter pedido ajuda. No período de 24 dias que durou o julgamento, Gertrude foi a última a prestar o seu depoimento. "Qual era o seu estado de saúde entre julho e agosto do ano passado?", pergunta o interrogador a Gertrude. Ela responde que esgotada física e emocionalmente, e explica que se o interrogador tivesse tantos filhos em casa o tempo todo como ela tinha, que ele também se sentiria assim. Ela comenta que estava tentando se cuidar, tomando remédios, pois não tinha condições de ir ao médico. Quando Gertrude é questionada sobre as brigas que seus filhos tinham com os filhos dos vizinhos, ela alega que quase não via essas brigas e complementa dizendo que quase não levantava da cama e mal ficava acordada. "A senhora tinha conhecimento dos maus tratos causados a Sylvia?" "Não, senhor", responde ela calmamente. Ele continua perguntando: "Sabe como foram causados aqueles ferimentos na Sylvia?" E novamente Gertrude mente dizendo que não sabia e complementa respondendo que também não sabe quem tenha feito isso. Quando questionada sobre os depoimentos dos seus filhos e dos familiares de Sylvia, que a acusam unanimemente de ter ciência de tudo, ela responde friamente dizendo que todos mentiram. "O fato é que a senhora está mentindo", afirma o interrogador. E quando questionada outras vezes sobre ter feito ou ter ciência de todos esses atos, Gertrude responde sempre que não tinha ciência de nada e que não fez nada. A sentença é lida pelo segurança do tribunal, declarando Gertrude Banichevsky culpada com pena de ser mantida no xadrez perpetuamente. Sylvia, nesse momento, nos narra que o caso chamou muita atenção, que saiu nas maiores revistas da época, como a Time, e isso ajudou que as pessoas começassem a falar mais sobre coisas que elas ignoravam. Os outros foram julgados depois, como Paula, que foi declarada culpada de ser cúmplice e cumpriu 2 anos. Ela teve seu bebê
bebê e lhe deu o nome de Gertrude. Johnny também foi condenado e foi considerado o culpado mais jovem do reformatório estadual de Indiana, que mais tarde se tornaria pastor evangélico, talvez como uma forma de contar sua história. Rick Hobbs foi condenado por coparticipação. Ele cumpriu pena no reformatório, mas faleceu aos 21 anos com câncer em seu pulmão. Coy também teve a pena de 2 anos, mas continuou na vida errada dentro e fora do xadrez. E aos demais, não se tem informações ou não se soube mais. Jane hoje fica com o promotor e sua família, pois seus pais voltaram para a estrada para trabalhar. Gertrude cumpriu 20 anos de sua sentença e foi solta sob condicional em 1985, 5 anos antes de morrer, quando assumiu a responsabilidade de tudo que aconteceu. E na sua opinião, você acha que pegaram muito leve com a senhora Gertrude, sabendo que isso foi uma história real? Deixe aqui nos comentários sua opinião e compartilhe esse vídeo no grupo dos seus amigos para ajudar o canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!